Graça e paz, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, eu tenho a missão de trazer devocional para vocês e trata-se de conselhos preciosos deixados pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses no final da primeira carta. A gente vai ler, então, 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 12. Eu quero convidar vocês para refletir sobre algumas breves aplicações que a gente pode fazer para a nossa vida. Antes de ler cada versículo, eu queria lembrar os irmãos de uma analogia que é feita com a igreja que eu acho muito própria, que é a de corpo de Cristo. Irmãos, para que cada membro do corpo esteja saudável, é necessário que os outros membros eles colaborem para que ele esteja saudável, para que cada parte esteja saudável, cuidando, ajudando, alimentando. E essa é uma analogia perfeita. E acredito que seja pensando nisso que Paulo dá alguns conselhos nesse sentido, de cuidado uns dos outros. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 12 e 13, diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Irmãos, Paulo lembra aqui a gente, nos alerta de um ponto que é infelizmente esquecido, muitas vezes por cada um de nós, que é a valorização, dar valor ao trabalho dos nossos irmãos. E Paulo está falando em especial aqui do trabalho dos nossos líderes, da estima que nós precisamos ter por aqueles que nos lideram e nos aconselham no Senhor. O nosso pastor, por exemplo, pense nisso. Estimar o trabalho do nosso pastor é calcular o valor que ele tem para a comunidade. Qual foi a última vez que a gente fez isso? Que a gente calculou o valor que o pastor da nossa igreja tem? Eu mesmo tenho falhado nisso, então quero aproveitar o momento para dizer: Pastor Rosnaldo, muito obrigado por seu trabalho por nossa comunidade. Que Deus te abençoe e continue te usando para nos guiar e nos aconselhar. Paulo também diz ali no final do versículo 13 o conselho de viver em paz. Irmãos, é impossível pregar o Evangelho no meio de uma atmosfera envenenada pelo ódio. É somente num espaço em que a gente tem paz que a gente pode pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que a gente precisa suportar uns aos outros. Por isso que a gente precisa corrigir uns aos outros em amor, para que a paz seja mantida entre nós. Assim nós poderemos pregar esse Evangelho com sinceridade. No versículo 14, ele diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que divirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Não há igreja saudável sem exortações, irmãos. Se nós reconhecemos a nossa natureza caída, então a gente reconhece que precisa de correção, de conselhos e definitivamente os nossos irmãos são ferramentas nas mãos de Deus para que nós possamos ser colocados num prumo de verdade. Sabe aquele irmão que anda ocioso na igreja, ou seja, ele não tem cumprido o seu papel, o seu dever de pregador do Evangelho, e não tem se engajado na pregação do Evangelho? Ele precisa da sua ajuda e não ser deixado de lado simplesmente. Ele precisa de você. Sabe aquela irmã que anda super desanimada, ou aquele outro que anda fraco na fé? Você precisa ajudar esses irmãos. Você precisa ajudar ele pacientemente, é o conselho de Paulo. Porque em todas as comunidades nós precisamos de pessoas corajosas que possam encorajar a outros também. E Paulo continua dizendo assim: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros, e para com todos. Paulo aqui chama uma atenção para uma coisa que é muito difícil de lembrar em muitos momentos: a bondade do cristão. É um grande desafio, um desafio enorme, mesmo quando alguém busca o nosso mal, que a gente possa retribuir com bondade. Um exercício maravilhoso
para nos ajudar nesse processo de agir com bondade quando nos é imposta, nos é dado maldade, é lembrar do que Cristo fez por nós. Lembrar que apesar da nossa maldade, Ele nos envolveu com amor, com bondade e misericórdia. Queridos, os últimos 3 versículos que eu quero ler rapidamente, ele fala de características de uma igreja saudável. Veja, que ele vai seguir 16, 17 e 18, dizendo que é uma igreja que está sempre alegre, porque o verdadeiro cristianismo, ele nos dá forças, ele nos dá alegria, ele não nos reprime, ele nos anima. E Paulo também fala da oração contínua dos cristãos. Uma igreja saudável é aquela que sempre ora junta. E uma igreja saudável sempre está agradecida. Em tudo dai graças. Porque mesmo em meio às dificuldades, uma igreja saudável sempre encontra no seu Senhor as motivações para agradecer. Os motivos pelos quais devemos ser gratos mesmo em meio às tribulações. Os conselhos aos Tessalonicenses, eles se aplicam à nossa igreja hoje. Nós precisamos nos ajudar, irmãos. Nós precisamos orar juntos. Nós precisamos nos alegrar juntos. Nós precisamos agradecer a Deus, sempre e juntos. Que Deus abençoe.